Meus amigos e amigas que acompanham a nossa live, vamos hoje mais uma vez conversar um pouco sobre a liturgia do domingo. E nós estamos começando um tempo especial, o tempo do Advento, que começa no domingo, amanhã, mas que a liturgia da igreja já começa a celebrar hoje. A partir da tarde do sábado, a igreja já coloca como cumprimento do preceito, né, do domingo, né, a participação da liturgia. Muito bem, vamos então conversar sobre a liturgia do primeiro domingo do Advento, esse tempo muito bonito, tempo especial, tempo de graças, que para nós podermos aproveitar bem dele, nós precisamos, sem dúvida, estar preparados, ok? Então, queremos conversar aqui sobre isso. Vamos pedir ao Senhor, como sempre, a sua graça, a sua bênção, para nós podermos fazer aqui uma boa live, uma boa reflexão, uma boa meditação. Né? Preparei o que eu pude para que a gente possa ter um aprofundamento sobre tudo isso que a igreja nos propõe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos nesta noite retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai-nos, ó Pai, a graça de nessa noite podermos compreender bem o mistério do Advento, da vinda, da preparação da vinda do teu amado Jesus, nosso Senhor e Salvador. Divino Espírito Santo, ilumine nossas mentes e nossos corações. E vós, ó Virgem Maria, nossa mãe, a mãe do Verbo humanado, pedimos a sua intercessão materna nessa hora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estou vendo aí as pessoas já entrando, Francineide, Fernanda, a Analice Sampaio, sejam bem-vindos, Eliana. Vamos conversar então hoje sobre esse tempo do Advento. São 4 semanas que a igreja coloca para nós a nossa preparação do Natal. Então, nessa reflexão, nessa live, eu sei que quem acompanha essa live, um pouco demorada, é porque é uma pessoa que quer realmente ter um aprofundamento. E como na missa de domingo o padre tem pouco tempo na homilia para aprofundar tudo que a gente pode refletir sobre isso, então essa live é para que a gente possa ter um aproveitamento ainda maior, né? Além da Santa Missa que a gente vai participar, ou que alguns já participaram. Bem, estamos começando hoje, podemos dizer amanhã, o primeiro dia do ano litúrgico. Olha, devia ser uma festa mais importante para nós do que o 1º de janeiro, o Réveillon, coisa desse tipo. Porque o 1º de janeiro é uma festa profana, embora seja o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, dia 1º de janeiro. Mas o que o povo celebra não é isso. O povo celebra o 1º dia do ano, que começa na meia-noite do dia 31 de dezembro, mas, na verdade, hoje, né, hoje é o 1º dia sagrado, porque é o ano litúrgico. Né? Terminou o tempo comum, 35 semanas de tempo comum, né? Onde não há celebrações assim especiais de maneira contínua, mas agora vamos ter de maneira contínua 4 semanas de celebração especiais, Advento, depois o período do Natal, né? E depois do período do Natal há de novo um tempo comum até chegar à Quaresma. Depois o tempo de Quaresma, né? E depois que termina a Quaresma, as celebrações todas até Pentecostes, aí entramos de novo num tempo comum que vai de novo até o Advento.
Esse é o ano litúrgico. Bem, estamos começando o Advento. Eu gostaria de, antes de entrar na reflexão de hoje, das leituras, do primeiro domingo do Advento, eu gostaria de conversar com você um pouco, de modo geral, sobre o Advento. Né? Advento quer dizer advir, está chegando. Né? É a preparação para a chegada do Senhor do Natal. Então, o que a igreja nos propõe? 4 semanas de reflexão. As 2 primeiras semanas, a igreja faz a gente lembrar da segunda vinda de Cristo. Então, as leituras deste domingo e do domingo que vem, você vai perceber, são leituras que falam do fim do mundo, do fim da história, do Cristo que vai voltar. Então, usando assim um gênero apocalíptico, né, terremotos e coisas assustadoras, né, que eu vou explicar depois com calma, né, a igreja quer que a gente pense na segunda vinda de Cristo, na vinda definitiva, onde haverá o juízo final, onde o Cristo voltará, como nós rezamos no credo, né, há de vir a julgar os vivos e os mortos. É dogma de fé. O Cristo voltará um dia. Nós não sabemos nem quando, nem onde e nem como. Nem quando, nem onde e nem como, porque isso não foi revelado. E a igreja não sabe, e não adianta a gente ficar fazendo especulação, porque senão a gente pode errar. O que a gente sabe é que vai acontecer. Né? Há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então a igreja coloca para nós a reflexão de nós, nas primeira e segunda domingo do Advento, nós estamos preparados. Né? Fazendo a vontade de Deus, amando a Deus, amando os irmãos, seguindo a lei de Cristo, a lei da igreja, que é a lei de Cristo, de modo que quando o Cristo chegar, nós estejamos preparados. E não seja para nós um momento de medo, nem de pânico, mas de libertação, como vai falar a leitura de hoje. Bem, as 2 últimas semanas do Advento, aí a igreja leva a gente a preparar a primeira vinda de Cristo, o Natal. Então temos a terceira semana, que é chamada Semana da Alegria, Letere, né? Alegria do Salvador que vai chegar. E depois, na 4ª semana, o Senhor que está então às portas, né? E a preparação assim imediata para o Natal. Então, entenda esse esquema. As 2 primeiras semanas, a igreja quer que a gente pense na segunda vinda de Cristo e se prepare para ela. Nas 2 últimas semanas, a igreja quer que a gente prepare para a primeira vinda de Cristo, o Cristo que chega, humilde, para salvar. Depois ele vai chegar glorioso. Né? Então, na 3ª e 4ª semana, preparar o Natal. Okay? E aí, nessa preparação do Natal, a história da igreja criou uma série de coisas interessantes que gostaria aqui de explicar rapidamente. Né? Por exemplo, as pessoas costumam colocar, nesse tempo de Advento, nas portas da casa, na frente, chamada guirlanda, né? Que é a espécie daquele anel verde, né? Feito com flores, ou feito com ramos, ou feito com fitas, né? E um laço vermelho. E o que significa isso? Significa, primeiro, o tempo, né? O tempo que para Deus é infinito. Então, a guirlanda ela é redonda, ela fecha. Para Deus não tem começo e não tem fim. Deus é eterno. É um símbolo dessa eternidade. A guirlanda é verde porque ela significa a esperança do Cristo que vai chegar. Né? E ele tem ali aquele laço vermelho que significa a salvação. O vermelho significa o martírio, o sangue derramado, a salvação, né, que o Cristo veio trazer. Depois, além da guirlanda, nós temos muitas coisas, muitos outros sinais do Natal. Muitas famílias colocam, por exemplo, a árvore de Natal. Por que a árvore? A árvore vem lá do costume da Europa, porque na Europa o inverno é tempo de neve. Ok? Por isso que muitas pessoas enfeitam aí as árvores com neve, um algodão simbolizando a neve, porque o pinheiro é a árvore que lá na Europa ele sobrevive ao inverno. Ele vence o frio, ele não morre nas tempestades frias. Então, ele é um símbolo de vitória, de ressurreição, de vida. Por isso que o pinheiro é usado, né, assim, na árvore de Natal. É um símbolo de esperança, de vitória. E verde, o verde da esperança. Né? E nele se penduram as bolas, né,
de Natal, os enfeites, né? Simbolizando o quê? Todo o fruto da redenção, todo o fruto da salvação que o Cristo veio trazer para nós. Muitas pessoas colocam ao pé da árvore os presentes que vão dar para as crianças, porque os magos trouxeram presentes para o menino Jesus. Então, criou-se o costume de nós darmos presente para as crianças. Tem sentido? Tem sentido. Né? As crianças são maravilhosas. Cristo diz, deixar vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então, as crianças recebem presente. Como eu gostava de receber presente no Natal, né? Me lembro que diziam para a gente, olha, tem que botar o sapatinho na janela, porque senão Papai Noel não deixa o presente aí. Nossa Senhora, quase não dormia, para que a noite passasse logo e no dia seguinte, na manhã do Natal, recebia lá o meu brinquedo. Né? Como eu esperava daquilo. Né? E acreditava no Papai Noel. Não tem nenhum mal de acreditar no Papai Noel, porque ele é símbolo de São Nicolau, um mártir da igreja, né? Que ele fazia o bem para as pessoas pobres, dava presentes, dava ajuda, né? Para casais que precisavam se casar, não tinham recursos, tal. São Nicolau foi um santo maravilhoso, verdadeiro. O Papai Noel é baseado nele. Se a gente ensina para a criança a figura do Papai Noel baseado em São Nicolau, não tem problema. O que não pode é simplesmente mercantilizar o Papai Noel, né? Descolar o Papai Noel dessa tradição religiosa bonita que ele traz. Né? Muito bem, tudo vai do sentido que a gente dá para as coisas. Bom, outra coisa bonita que as pessoas costumam colocar também no Natal, né? A coroa do Advento. É muito bonita a coroa do Advento. São 4 velas, né? Cada uma simbolizando uma das 4 semanas do Advento. Começa com a vela vermelha, que significa o quê? A salvação, que eu já expliquei. Né? A salvação que esse menino veio trazer ao mundo. O Verbo se fez homem, habitou entre nós, armou a sua tenda entre nós para nos resgatar das mãos do demônio, da morte, do pecado e nos levar de volta para Deus. Então, o vermelho é símbolo de libertação, salvação, também de sangue, de martírio, se quiser. Ok? Também de esperança, né? Esperança de salvação. Depois, na segunda semana, se acende aquela vela que é a vela verde, a vela da esperança. A esperança daqueles que esperam o Salvador. Né? Então, nós devemos esperar o Salvador com a mesma esperança, né? Que esperaram Abraão, Isaac, Jacó, que Deus já tinha colocado lá desde o Gênesis, aquela promessa, né? Uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Né? Ali começou o chamado proto-evangelho. Então, Deus chama Abraão, né? Chama Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, e sempre falando do Messias, e os profetas todos anunciaram como é que seria o Messias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos eles falando do Messias, Zacarias, né? Ele virá montado num jumentinho, são mais de 30 profecias exatas dos profetas dizendo como é que ia ser o Messias. Então, essa vela verde é a vela da esperança. Né? Depois, da terceira semana, a gente acende aquela vela que assim é um roxo claro, um roxo aliviado, ou quase um cor-de-rosa. Né? Por quê? Porque é um tempo de alegria. É o chamado Domingo da Letere. Letere, do latim, Letícia, alegria. Né? Então é um tempo de alegria. Alegria por quê? Nós já estamos na terceira semana do Advento, vai chegar o menino. É a preparação já para o seu nascimento. Então, alegria. Né? Os profetas cantaram em prosas e versos a alegria do Messias que ia chegar. Né? E depois, na quarta semana, acendemos a vela branca, a vela da paz. Nasce aquele que é o príncipe da paz. Quando ele vem ao mundo, ele traz a justiça, ele traz o amor, ele traz a liberdade dos filhos de Deus. Ele arranca o pecado com seu sangue, então ele instaura a paz. A paz é fruto da justiça, da verdade, do amor. Então a vela branca significa tudo isso. Então é muito bonito, né? E as igrejas usam essas 4 velas, né? Normalmente verde, a vermelha, verde, a roxa clara e também a vela aí branca. E depois também o símbolo mais importante para nós no Natal hoje, sem dúvida, meus irmãos, né, além das velas e tudo, é o presépio.
Esse presépio que foi idealizado, segundo a tradição da igreja, por São Francisco de Assis, lá por volta do ano 1200, mais ou menos, São Francisco quis fazer um presépio vivo, né? E ficou na história da igreja. E é maravilhoso o presépio mesmo. Nós todos devemos montar um presépio nas nossas casas. Por quê? Porque olhando para o presépio, você pode fazer uma meditação profunda. Primeiro olhando para aquela criança que é Deus. O amor de Deus por nós. Né? Como dizia São Paulo, se fez pobre, se fez pequeno, né? Para nos enriquecer. Enriquecer com a salvação, enriquecer com a libertação, enriquecer com o céu. Né? Ninguém podia salvar a humanidade que estava afastada de Deus desde o pecado de Adão e Eva, porque nenhum homem podia pagar a justiça divina, o resgate, né, do nosso sequestro pelo demônio. Então, o menino vem, Deus se faz homem, Deus amou a tal ponto o mundo que deu o seu Filho único, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. É o amor de Deus. Olhar para esse menino, meus irmãos, né, é ver o amor de Deus. E é uma devoção tão bonita do menino Jesus de Praga, que nós podemos pedir muitas graças ao menino Jesus. Por quê? Porque as ações de Deus, eu quero explicar muito bem aqui, elas não se perdem no tempo. Né? As ações de Deus, a teologia diz que são teândricas, uma expressão teológica que quer dizer ao mesmo tempo humanas e divinas. As nossas ações são puramente ândricas, ou seja, humanas. Elas se esgotam no tempo. As ações de Deus não. Elas são Deus ândricas. São ações de Deus. Então, elas se mantêm. Ou seja, numa linguagem assim um pouco, eu diria até forçada, nós podemos dizer assim, Jesus continua sempre menino. Como Jesus no altar, ele morre no altar, na celebração da Santa Missa, morre e ressuscita, porque a sua morte é eterna, é perene. Então, quando se consagra o pão e o vinho, torna-se presente o Calvário, não a repetição, você sabe disso, nem a repetição, nem a multiplicação, é o único e mesmo Calvário, que não se esgota no tempo, porque o tempo não submete às ações de Deus, Deus está acima do tempo, porque Deus é o criador do tempo, o tempo é uma criatura de Deus. Então o tempo não destrói as ações de Deus. Então a devoção ao menino Jesus é perene, a devoção a Jesus na cruz é perene, a devoção a Jesus em qualquer etapa da vida de Jesus é perene, não se esgota. Isso é muito bonito a gente entender, é muito bonito a gente viver isso, ok? Muito bem, meus irmãos, então, olhando para o presépio, você olha aquele menino, olha para Maria, aquela mulher que fez a vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. É tudo o que nós precisamos para viver a nossa vida de santidade. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Maria, que faz a vontade de Deus perfeitamente, não viveu para ela, né? Viveu 100% para Deus, né? E que foi concebida sem um pecado original. Aliás, a igreja, né, no meio do advento, a igreja para 2 vezes, como que suspende a celebração do advento para celebrar 2 festas de Nossa Senhora, você vai notar aí. 8 de dezembro, né, a Imaculada Conceição da Virgem Maria, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Deus, ela não podia ter pecado. Então, pelos méritos da morte de seu filho na cruz, diz o dogma proclamado pelo Papa Pio IX, em 1854, pelos méritos da morte do seu filho na cruz, né, que ia acontecer ainda na história da humanidade, mas que para Deus já era presente, ela foi preservada do pecado original, né? Concebida sem pecado original. E depois, 4 dias depois, nós celebramos a grande festa de Nossa Senhora de Guadalupe, 12 de dezembro. É festa litúrgica, vai cair numa quarta-feira esse ano. Mas a igreja como que tira o roxo claro, né? Não é o roxo escuro da quaresma, um roxo mitigado do advento, e coloca o branco. O branco para celebrar Nossa Senhora, né? A Imaculada Conceição da Virgem Maria e Nossa Senhora de Guadalupe. 2 festas maravilhosas. Eu não vou desdobrar aqui os seus efeitos por causa do nosso tempo. Então, olhando para essa figura de Maria no presépio, a gente vê isso.
olhando ali para São José. Que coisa maravilhosa, um homem justo, um homem que, né, ele se entregou tanto a Deus que Deus se entregou a ele. O anjo guiava São José. Primeiro guiou São José quando ele pensou em abandonar Maria, né? Não, José, não temas receber Maria por tua esposa. Né? Que dignidade de São José ter sido escolhido para ser esposo da mãe de Deus. Né? Porque o que nela foi gerado é obra do Espírito Santo. É um exemplo de pai, é um exemplo de esposo, é um exemplo de trabalhador, né? Que sustentou a família de Nazaré, sustentou o Filho de Deus, carregou esse menino lá para o Egito, né? Porque o anjo disse, pega o menino, José, pega o menino da sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes vem vindo aí, quer matar o menino. E José levanta no meio da noite, nem quer saber de nada, junta as poucas coisas que tem e se manda para o Egito. Não é um exemplo para nós? De zelo pelas coisas de Deus? Zelo pelas coisas de Deus. Então, meus irmãos, essa Sagrada Família aí no presépio, Jesus, Maria e José, é para nós algo extraordinário. Né? Agora é preciso se debruçar diante do presépio. Pergunte para Jesus, Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com a sua presença aqui de criança, deitado aqui nessa manjedoura? Faça essa experiência. É uma meditação profunda. O que a sua mãe, Jesus, tem para mostrar para mim aqui? O que teu pai, Jesus, São José, tem para mostrar aqui para mim no presépio? Você vai ver que muita coisa vai aparecer na tua cabeça. Né? Depois a gente vê ali aqueles pastores com carneirinho no colo, uma ovelhinha, levando para Jesus, porque as primeiras pessoas que receberam a notícia do nascimento do Senhor foram os pastores que representavam aqui o povo judeu. Porque Cristo veio para os judeus, em primeiro lugar, ele era judeu. Então, os primeiros que receberam a notícia, né, o anjo anunciou lá no campo dos pastores, glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens por ele amados. Né? Nasceu para vocês hoje o Salvador, o Cristo Senhor, está lá em Belém, vão lá. E aqueles pastores foram, né? Simples, humildes, pobres, né? Porque Deus escolhe os pequenos, nem sabe disso, né? Para que ninguém se glorie. São Paulo diz, por que Deus sempre escolhe os pequenos, os mais fracos, os mais incapacitados? Para que ninguém se glorie. Ninguém pense que o que acontece é obra sua. Não, tudo é obra de Deus. Então aqueles pastores vão ali a Jesus. E depois vem os magos. A gente vê lá aqueles 3 magos, né, com os seus camelos ali, Gaspar, Belchior, Baltazar, segundo uma tradição antiga, né? Eles vieram lá de longe, do Oriente, segundo a tradição, vieram da Pérsia. Por que quem sabe que eles vieram da Pérsia? Porque é um fato histórico muito interessante esse, né? Quando os persas invadiram e dominaram a Palestina, lá por volta do ano 612, eles eram muçulmanos, destruíram, né, mais de 600 e pouco, destruíram todas as igrejas católicas que a mãe de Constantino tinha construído, Santa Helena. Mas quando eles chegaram na Basílica da Natividade de Jesus, em Belém, eles perceberam que na frente da Basílica estavam desenhados os reis magos. E eles perceberam que estavam desenhados com a vestimenta como eles, persas. Então eles não destruíram a Basílica da Natividade de Jesus. Que coisa bonita, né? Deus preservou, através desse fato, a Basílica da Natividade, onde ele nasceu. Né? Ali onde São Jerônimo, depois, durante 30 anos, naquelas grutas debaixo da Basílica de Belém, traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a Vulgata. Que coisa bonita, meus irmãos. Né? Então, o presépio mostra tudo isso para a gente. A gente vê o anjo ali também, né? Glória a Deus no mais alto dos céus. Os pastores, os animais. Né? O Papa Francisco disse uma vez que Jesus é tão fantástico que é capaz de transformar um curral numa maternidade. Ele transformou aquele curralzinho. Na verdade, é uma gruta que os animais se escondiam ali do frio, frio de dezembro, na Terra Santa, dezembro é muito frio. Se escondiam ali, né?
e naquele coxinho onde os animais comiam a ração que certamente os seus donos colocavam ali, né? O menino foi colocado. Que coisa, meus irmãos. Não teve uma casa para nascer, não teve um berço para nascer, nasceu numa manjedoura. Olhando para essa criança, meus irmãos, muita coisa a gente pode pensar. Não sei se você já reparou, né? Jesus nunca teve nada, nada, nada. Não teve uma cama para nascer, não teve uma casa para nascer. Morava na casa de São Pedro, emprestado. Quando ele ia pregar, usava o barco de São Pedro, emprestado. Quando ele foi entrar em Jerusalém, ele emprestou o burrinho, depois devolveu aquele jumentinho. Jesus não tinha nada, desapegado de tudo. A única coisa que Jesus tinha, que ele não abriu mão, foi a sua cruz. A cruz, na verdade, é a única pertença de Jesus, porque foi pregado nela. Essa é minha, né? A minha cruz, a cruz que liberta a humanidade. Então, aí você tem, né, um sentido assim rápido, né, do advento. Agora eu quero entrar então na liturgia desse domingo, né? Como eu disse, a primeira semana, né, a igreja então, na primeira e na segunda semana, a igreja leva a gente a meditar na segunda vinda de Cristo, na vinda definitiva, no final da história, né? Então, começa a primeira leitura, que é do profeta Jeremias, capítulo 33, são apenas 3 versículos, 14, 15 e 16, que diz assim: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei cumprir a promessa de bens futuros para a casa de Israel e para a casa de Judá. Ora, que promessa é essa que Deus vai fazer cumprir agora, né? De bens futuros para a casa de Israel? É o Messias, esperado das nações, anunciado pelos profetas, que agora vai chegar. E todo o povo judeu sabia que ele vinha da tribo de Judá, da tribo de Davi, por isso ia nascer em Belém, que era a cidade de Davi. Não é? Eu acho impressionante quando aquele ceguinho lá de Jericó gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. Por que ele dizia filho de Davi? Porque para o povo judeu, o filho de Davi era o Messias Salvador, que ia resgatar Israel, né? Então aquele ceguinho já tinha essa esperança, essa fé. Jesus, Messias, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus sentiu no fundo daquele homem a sua fé, a fé no Messias, no filho de Davi, que aqui o profeta Isaías, ele anuncia a casa de Israel e para a casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi a semente da justiça, porque o Messias veio trazer a justiça ao mundo. O pecado, meus irmãos, é a injustiça, a corrupção, tudo é injustiça. A justiça é a santidade. Cristo veio trazer a santidade, que fará valer a lei e a justiça na terra. A lei de Deus e a justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante, né? Chegou o Messias. Este é o nome que servirá para designá-la. O Senhor é a nossa justiça. Então, o profeta Jeremias, aqui nesse capítulo 33, anuncia a chegada do Senhor pela tribo de Davi. Então, a igreja coloca essa leitura na primeira semana do Advento, que é para como que abrir assim, né, as portas do Advento. E depois nós temos o Evangelho, né, onde aparece aqui, então, São Lucas falando da vinda de Cristo, né, a segunda vinda. Então, é uma linguagem assim, um pouco que nos amedronta. Ele diz: naquele tempo, né, disse Jesus a seus discípulos, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. O que significa essa linguagem apocalíptica, né? Que ele coloca aqui: haverá sinais no sol, na lua, as estrelas, né? Ondas terríveis. São Lucas está narrando isso aqui para o povo da sua época, que tinha esses temores todos. Então, a manifestação de Deus faz o universo estremecer, porque Ele é o Senhor, né?
Então, a gente não precisa interpretar isso daqui ao pé da letra, a gente não, precisa, não obriga a gente a interpretar ao pé da letra. A gente sabe, meus irmãos, que o mundo não vai acabar, o mundo vai ser transformado. Eu quero, inclusive, ler aqui um parágrafo do Catecismo que deixa isso muito claro, né? Quando fala em fogo, destruição, de tudo isso, muita coisa aí é simbólica. Porque o parágrafo 1045 do Catecismo, eu quero ler aqui para você, fala o que vai acontecer realmente quando Cristo voltar, no final da história, né? Então diz aqui o nosso Catecismo, quando fala do juízo final, fala do fim do mundo, fala etc., né? Ele diz assim, parágrafo 1047, 1047 do Catecismo. Estou lendo aqui, o Catecismo da Igreja, tá? Ele diz assim: também o universo visível está, portanto, destinado a ser transformado, não é aniquilado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, que primeiro estado é esse? É o mundo antes do pecado, onde o homem vivia na amizade de Deus, tinha os dons preternaturais, a comunhão com Deus, né? A fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos. Então será um mundo que vai estar a serviço dos justos, um mundo onde não haverá mais dor nem nada. O Apocalipse fala, não vai precisar mais de sol, porque o próprio Cordeiro será a sua luz, né? Vai enxugar todas as nossas lágrimas. Então ele fala aqui, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. Agora tem uma coisa muito interessante que o Catecismo fala aqui no parágrafo seguinte, 1048, muito importante isso. Ignoramos o tempo da consumação da terra. Ninguém sabe quando é que vai ser isso. E ninguém fique chutando, porque se engana e engana os outros. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade, quer dizer, o fim da história. E desconhecemos a maneira de transformação do universo. Então, nós não entendemos. Quando São Pedro usa a expressão de fogo, que derrete tudo, sabe? É um recurso apocalíptico para dizer haverá uma transformação tremenda do mundo. O mundo será purificado. E como para os antigos tudo era purificado no fogo, são usadas essas linguagens, né? Então diz aqui, passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nela reinará a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Então está aí. Quer dizer, o mundo, o Catecismo da Igreja é bem claro, o mundo não vai acabar. Não, o mundo vai ser transformado, né? Você imagina assim como aquela borboleta, não? Aquela lagarta que sai do casulo e vira uma bela de uma borboleta. Algo desse tipo que vai acontecer. Só que o Catecismo é bem claro, a Igreja é bem claro, não sabemos como é que vai ser isso. Nem quando, nem como. Agora nós sabemos que vai acontecer. O mais importante é isso, essa é a nossa fé. Ok? Então, é o que essa leitura do Evangelho coloca. Não temos que ficar amedrontados, porque aqui continua Jesus dizendo assim, né? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Então é um tempo de esperança, não é um tempo de medo, de angústia. Talvez seja medo de angústia para quem vive no pecado. Mas aquele que vive na graça de Deus, na amizade de Deus, libertação. Você vai, né? Vamos experimentar um mundo novo, onde não haverá mais dor, não haverá mais mortes, não haverá mais sofrimento. Quem não quer isso? Por isso que o Evangelho fala de libertação. Agora, ele fala uma coisa importante, tomai cuidado, para que vossos corações não fiquem insensíveis. Insensíveis quer dizer dominado pelo pecado, sem sentir Deus, né? Por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Gula, embriaguez, preocupações da vida, tudo aquilo que São João chamava de a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né?
Comida e bebida, todo mundo sabe o que é: a gula, o prazer da comida, o prazer do sexo e o prazer da riqueza, as preocupações que ele fala aqui, né, da vida. É a pessoa que só pensa no dinheiro, isso, né? Não tem tempo para Deus, não tem tempo para rezar, não tem tempo para mais nada, a não ser cuidar de ganhar dinheiro. As preocupações da vida, que exclui Deus, né? É muito duro isso, né? Então, como é que Jesus nos aconselha? Como preparar para a vinda dele? Está aí, uma vida sóbria, uma vida sem pecado, né? Ele coloca aqui, né? E esse dia não caia de repente sobre vós, né? Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Quer dizer, é um dia que vem de surpresa. Ninguém sabe quando será a volta do Cristo e ninguém sabe quando será também a nossa morte, que vai ser o encontro com ele. Portanto, ficai atentos e orai todo o tempo. Eu gosto muito dessa expressão, orai todo o tempo. Meus irmãos, São Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 17, São Paulo fala, orai sem cessar. Orai sem cessar. A vida do cristão, meus irmãos, tem que ser uma vida de oração. Não quer dizer que ele vai ficar de joelho 24 horas, vai ficar na igreja, não. Mas a sintonia com Deus, a conversa. Orar é conversar com Deus. Orar é acreditar com Deus. Santo Agostinho dizia, se você quer rezar, você já está rezando. Né? Sabe, então, rezar muito. Quantas parábolas Jesus conta, meus irmãos, da importância de rezar. Né? Ele conta aquela parábola, né, do vizinho que bateu na porta do outro à meia-noite. Me dá aí. Ele contou essa parábola para mostrar para nós a importância de rezar e nunca deixar de rezar e nunca desanimar. Né? Aquele vizinho que estava lá dentro não queria dar o pão para o outro, porque já era meia-noite, estava dormindo, e Jesus disse, aquele que está precisando do pão, continuar batendo, 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 aquele que está lá dentro, se não atender por amor ao outro, vai atender para deixar de ser incomodado. Ora, o que Jesus está dizendo para nós? Incomodar Deus. Os santos diziam que a oração é a fraqueza de Deus e a nossa força. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia assim, quem reza se salva, quem não reza se condena. Não é Deus que condena. Por quê? Porque nós não temos força para a nossa salvação. A nossa força vem da oração. Né? Então, como é importante rezar. Sabe, você pode rezar dirigindo seu carro, você pode rezar na fila do ônibus, você pode rezar na fila do supermercado, você está esperando no caixa para pagar, você pode rezar qualquer lugar, você pode rezar no trem, no metrô, não sei, no quarto de um doente que você acompanha, orar sem cessar. Sabe, meus irmãos, eu estou convencido de uma coisa, não sou eu aprendi isso com a igreja. A grande tentação nossa é não rezar. A tentação não é você cair no pecado. A tentação não é você cair no pecado do orgulho, do adultério. Por que você pode cair no pecado? Do orgulho, do adultério, não sei, da maledicência, do respeito humano, da inveja, da preguiça. Por quê? Porque não reza. Porque quando a gente reza, a gente diz, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando você reza, o Senhor não deixa você cair em tentação. Você pode ser tentado, todos nós somos tentados, mas outra coisa é cair na tentação. Quem reza não cai na tentação. E se cai, porque rezou pouco, se levanta logo. Né? Então, veja como é que Jesus termina o Pai Nosso. Então, orai sem cessar. Jesus conta tantas parábolas, né? A oração do cristão tem que ter 3 qualidades, meus irmãos. Primeiro, humilde. Chegar diante de Deus com humildade. Não como aquele fariseu, né, que Jesus conta na parábola lá. Ah, meu Senhor, eu não sou como aquele publicano lá atrás, que não paga o dízimo, isso, aquilo. E o coitado do publicano nem levantava a cabeça e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. O que é que Jesus disse? O publicano saiu justificado e o outro não, porque era soberbo. Então, a oração tem que ser humilde. Segundo, tem que ser confiante. Eu tenho que confiar em Deus. Deus é Pai. Jesus diz, quando o filho pede pão, o pai não dá pedra para ele. Quando o filho pede peixe, ele não dá serpente. Quando o filho pede ovo, ele não dá escorpião. Quanto mais o Pai Celeste vai dar a vocês
o que vocês pedirem até o Espírito Santo. Então, confiante. Segundo, terceiro, perseverante. Não desanimar de rezar. Nunca. Nunca. Reze seu texto todo dia. Com vontade, sem vontade, com sono, sem sono, com dor, sem dor. João Paulo II dizia, quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar. Quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa rezar, dizia o nosso querido Papa, né, João Paulo II. Então, é isso, humilde, confiante e perseverante. Não foi assim que Santa Mônica fez Santo Agostinho virar um grande santo doutor da igreja, um dos mais importantes da história da igreja, porque rezou 20 anos por ele com humildade, com confiança e com perseverança. A perseverança significa confiança. Quem persevera é porque confia. Então, não desanima de rezar. Então, o Evangelho diz aqui, portanto, ficar atento, orai a todo momento, a fim de ter forças para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar em pé diante do Filho do Homem. Sabe, meus irmãos, a oração dá a nós confiança, dá a nós esperança de ficar de pé. Sabe, todos nós enfrentamos uma série de problemas. É problema de saúde, é problema de desemprego, é problema de... Mas a oração te dá coragem de ficar de pé, enfrentar o mal em nome de Deus, com coragem. Permita fazer uma reflexão aqui com o nosso Brasil. Nós todos estávamos desesperados com o nosso Brasil, meus irmãos. A corrupção deslavada, o desemprego acabando com os trabalhadores, né? Corrupção, malversação do dinheiro público. O Brasil estava indo no buraco, né? Esse povo foi para a rua com fé. Quanta gente eu vi rezando, quanta gente eu vi fazendo novena, quanta gente eu vi se mortificando para o Brasil mudar. E o Brasil está mudando. Você está vendo os corruptos indo para a cadeia, um atrás do outro, coisa que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida colarinhos brancos indo para a cadeia. Por quê? Porque o povo não desanimou. Porque esse povo está rezando. Esse povo quer ver um Brasil novo, um Brasil sem corrupção, um Brasil sem imoralidade, sem ideologia de gênero, sem aborto, sem eutanásia, sem essa sujeirada toda que esses movimentos feministas radicais ficam fazendo, até depredando as igrejas, pichando as igrejas, até fazendo cenas obscenas dentro das igrejas. Mas o povo católico não desanimou. Por quê? Porque reza. Quem reza é o que diz aqui Jesus, né? No Evangelho aqui de São Lucas hoje, de São Lucas diz, ficai atentos, orai todo o tempo, a fim de terdes força para escapar de tudo que deve acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Você quer ficar de pé diante de Deus, diante do Filho do Homem? Sabe, Jesus, meus irmãos, não vai voltar não, Jesus já veio. Jesus está aqui conosco, está aqui no sacrário, Jesus está no seu coração, se você está em estado de graça. Ele vem de maneira gloriosa no final do céu, mas ele não foi embora, não. Ele está aqui conosco, ele é a nossa fé. Ele é a alegria dos homens, como disse Johann Bach, naquela música bela dele, Jesus, a alegria dos homens. Ele está no meio de nós. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É nele, na oração com ele, na fé, meus irmãos, que a gente fica de pé diante dos problemas, das angústias, dos desesperos da vida. E não desanima. Ok? Bem, depois aqui, São Paulo coloca para nós, na segunda leitura, né? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, que o Senhor confirme os vossos corações na vinda de Cristo. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus. Olha o que São Paulo pede. Eu vou me situar nessa frase aqui, por causa do nosso tempo. Que assim ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus. Nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Meus irmãos,
no fundo, o que o Advento pede para nós, resumindo a nossa conversa aqui, o que o Advento pede para nós é uma busca, de novo, da santidade, uma busca do céu. É isso que o Advento pede para nós. Por isso é um tempo de preparar o coração com uma boa confissão. Porque qual é o caminho da santidade que a igreja nos oferece? Eu gostaria de colocar aqui algumas coisas. É a nossa santificação que está em jogo, né? Quantas vezes, meus irmãos, os apóstolos, as leituras falam da santidade, né? O documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, no 41, diz assim que todos são chamados, convidados à santidade. Todos. Homens, mulheres, criança, pai, solteiro, todos são chamados. Porque Deus é santo. E quer que nós sejamos santos. Para a gente poder viver em Deus, nós temos que ser santos. Por isso que existe o purgatório, para a gente completar, se for necessário, a nossa santificação da eternidade, para ir para o céu. A carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, diz assim: está em paz com todos. E buscai a paz com todos e a santidade sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Hebreus 12, 14. Sem a santidade, ninguém pode ver o Senhor no sentido de ter comunhão com Ele. Então, meus irmãos, nós fomos formados para a santidade. Essa é a proposta de Deus para nós, né? Já lá no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 44, no Antigo Testamento, Deus já dizia para o seu povo, através de Moisés: sede santos, porque eu sou santo. Vocês querem viver comigo? Então tem que ser santo, porque eu sou santo, né? E São Pedro repete isso na primeira carta dele, capítulo 5, versículo 15. São Pedro repete isso, a exemplo daquele que nos chamou a ser de santos, porque ele disse: eu sou santo. Sabe, então é uma proposta para todos nós. É claro que é difícil, todos nós sabemos que é difícil, mas aí eu quero colocar uma coisa muito importante. A igreja nos oferece o caminho da santificação. O Papa João Paulo II disse: a igreja existe para a nossa santificação. Então a igreja, meus irmãos, oferece a nós o caminho da santidade. Eu escrevi um livro, quero mostrar a você aqui, porque não dá tempo de a gente falar tudo isso aqui, né? Sede santos. Sede santos. Qual é o caminho que a igreja nos oferece para nós sermos santos? Nossa, tantas coisas. A liturgia, a Eucaristia, a confissão, as orações. Eu escrevi um livro dessa grossura, orações de todos os tempos da igreja, com as ladainhas todas, com as orações de santos doutores, orações de papas, orações, né, de santos. Sabe, a igreja oferece a nós, né, tantas coisas para a nossa santificação, as mortificações que a igreja oferece para todos nós, a oração. A igreja existe para a nossa santificação, diz o Papa João Paulo II. Então, a igreja, ela nos santifica. A gente sabe uma coisa, meus irmãos, que, né, os santos ensinam: nós não conseguimos fazer a nossa própria santificação, não. Quem faz a nossa santificação é Deus. Deus faz a nossa santificação. Através do quê? Da confissão, da Eucaristia, da Santa Missa, das orações. Deus, pela sua graça, né? Existe um livro maravilhoso, quero mostrar a você, de um padre que já faleceu, chamado José Chivers, O Dom de Si. Esse livro aqui, O Dom de Si. O que esse livro nos ensina? Um livro maravilhoso. Esses livros aqui, quem quiser adquirir, nós temos aí na nossa editora Cleofas, até pelo site loja.cleofas.com.br, você pode adquirir. Esse livro, O Dom de Si, é maravilhoso. Esse autor, José Chivers, mostra o seguinte: Deus é que nos santifica. Nós não temos poder para nos santificar. Nós não conseguimos arrancar de nós os pecados. A soberba, o orgulho, a vaidade, a arrogância, a prepotência, gula, ira, inveja, preguiça, aqueles pecados capitais. Não, mas Deus sabe tirar de nós. Então, o que o Chivers diz? Nós temos que se entregar a Deus. É o dom de si. Senhor, eu estou aqui, como barro na mão do oleiro. Molda-me, Senhor. Rompe minha vida, como diz aquela música. Faz-me de novo, Senhor. Então, você tem que aceitar a vontade de Deus. O segredo da santificação é aceitar a vontade de Deus. É o que o Advento quer de nós. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, dizia: para ser santo é preciso duas coisas. Primeiro,
fazer o que Deus quer, segundo querer o que Deus faz. É uma receita maravilhosa. Difícil, mas maravilhosa. Santa Fonte diz assim, fazer o que Deus quer. Ou seja, siga os mandamentos de Deus, siga a lei de Deus, o que está no Evangelho, o que está no Catecismo da Igreja, fazer o que Deus quer. E querer o que Deus faz. O que é o querer o que Deus faz? Aceite tudo o que acontece na sua vida. O livro do Eclesiastes, capítulo 8, diz, aceita tudo o que te acontecer. Aquilo que você não consegue evitar. Claro que nós todos temos que nos cuidar, ir ao médico, tá? Ó, acabei de operar esse ombro aqui, estou usando aqui essa tipóia aqui. Vou procurar o médico, fui operado, precisei. Mas paciência, eu não pude evitar a cirurgia. Então, Senhor, se o Senhor permitiu, amém. Louvado seja. São Paulo diz, em todas as circunstâncias, dai graças. Essa é a vontade de Deus a vosso respeito. Se Deus permite isso, ele tem um desígnio. O cristão sofre, meus irmãos, fazendo a vontade de Deus, porque ele sabe que Deus está no comando. Se Deus permite, é porque ele sabe daí tirar um bem. Santo Agostinho dizia, Deus nunca permitiria o mal entrar na nossa vida se desse mal ele não souber tirar um bem. Então, essa é a nossa esperança. Deus vai tirar um bem. Quando você vai no médico, é você que prescreve o remédio para você? Não, é o médico. Então, não é você que vai escolher a penitência, não é você que vai escolher, é Deus que vai dizer para você qual é a penitência que você vai ter que fazer. O grande santo doutor da igreja, São Francisco de Sales, dizia, a melhor penitência não é aquela que você escolhe para fazer. Hoje eu vou fazer uma penitência assim. É bom isso, mas ele fala, a melhor penitência é aquela que Deus permite que te atinja. Então, abrace essa penitência. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Você vai ser meu discípulo. Não briga com a cruz, não, porque a cruz te santifica. A cruz é que te leva para o céu. Tem que ter paciência. Minha mãe dizia para nós, meus filhos, é a paciência que leva a gente para o céu. É mesmo, paciência, resignação, mas não é uma resignação assim mórbida. Não. E a santidade, meus irmãos, não significa também a gente fazer grandes obras. Não, significa fazer a vontade de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua família, cumprindo bem o seu dever, com diligência, com honestidade, trabalhando com lealdade, não matando tempo. O cristão que trabalha mal é um mau cristão. Um cristão que mata o tempo no serviço é um mau cristão. Um cristão que faz as coisas mal feitas com negligência, displicência, é um mau cristão. Porque o trabalho é sagrado, o trabalho é santificador. Então veja quantos caminhos de santificação a igreja nos propõe. Sabe? O Papa João Paulo II dizia, a força mais poderosa para levar Cristo aos outros é a santidade. Não adianta nada, meus irmãos, você ter uma internet, você ter um microfone, você gravar músicas e discos e coisas, se você não tiver por trás a santidade. Os grandes homens que transformaram os mundos foram os santos. João Paulo II dizia, a igreja não precisa de reformadores, que sempre bagunçaram com a vida da igreja. A igreja precisa de santos. Citando George Bernanos, João Paulo II colocou essa frase, a igreja não precisa de reformadores, agitadores, a igreja precisa de santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, que viveu 9 anos escondida num Carmelo, não fez uma palestra, não fez um nada, mas tinha um amor tão grande à igreja, aos sacerdotes, que ela revolucionou isso. Hoje é padroeira da França. Um cura d'Ars, que viveu 40 anos enterrado lá naquela cidadezinha de Ars, nunca saiu dali. Aquele homem que não tinha condição nem de ser ordenado padre, porque era tão limitado que não quiseram, o bispo ordenou, meio que por misericórdia. Hoje é patrono
trono dos párocos, aquele que não tinha condição de ser padre. É a graça de Deus. Né? Então, meus irmãos, santidade não quer dizer a gente fazer grandes, não, é ser fiel a Deus. Onde Deus me colocou, no meu trabalho, na minha família, entenda isso. Não é correr desesperado, não. Quando eu entendi isso, eu parei de correr. Eu parei de correr. Depois que eu fiz a experiência de oração, há 40 e tantos anos atrás, que eu fiquei incendiado pelo Espírito Santo, eu queria correr pelo mundo. Depois eu entendi que não adiantava, não. Porque Deus, ele usa os santos. Deus não usa os agitadores. Deus não usa os corredores. Deus usa os santos. Não tem aquele livro Os Santos que Abalaram o Mundo, do René Philip Miller? Santa Teresa d'Ávila, Santo Afonso Santo Inácio de Loyola, Santo Agostinho, Santo Antão, São Francisco. Os santos abalaram o mundo. Então, para encerrar nossa conversa hoje, meus irmãos, o que o advento pede de nós, no fundo, é a busca da santidade. Ok? Já falei muito na sua cabeça. Né? Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe. Que o Senhor conceda a todos nós uma preparação muito boa do Santo Natal. Se Deus quiser, se Deus permitir, todo sábado à noite nós faremos aqui a nossa live, nesses 4 semanas aí de preparação para, né, o Santo Natal. Agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Bendito seja o vosso nome, Senhor. Muito obrigado, Nossa Senhora. Muito obrigado, São José. Muito obrigado, anjos e santos de Deus que nos assistiram nesta hora. Eu peço que Deus te dê uma noite de paz, tranquilidade e um domingo de muita bênção, de muita felicidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Tenham uma boa noite.